Atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Esta é a edição número 24 do ano de 2023 do programa Verdade e Luz. Neste programa contamos com a minha presença, André Reis, e as participações de João Boreço, Edgar Tão e Adilberto Silva, dirigindo os trabalhos técnicos. Queremos agradecer a sua audiência e a sua participação, nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, disponível através do endereço www.webradioverdadeluz.org.br e também pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. E em nosso quadro do editorial, abordando palavras de vida e paz, trazemos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos do livro Pão Nosso, com psicografia de Francisco Cândido Xavier, autoria espiritual de Emmanuel, o capítulo de número 177, intitulado Guardemos Saúde Mental. Dando continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, apresentaremos nossos comentários diante das perguntas de número 363 a 366, encontradas em O Livro dos Espíritos, no livro 2º, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal, item 3, Faculdades Morais e Intelectuais. No momento evangélico, prosseguindo com os estudos do livro Fonte Viva, apresentaremos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel, com a lição de número 89, intitulada Em Nossa Marcha. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizando o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho e psicografia de Divaldo Pereira Franco, nós damos continuidade ao estudo do capítulo 9, Espiritismo, no item 9.6, Divulgação Espírita. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. No editorial de hoje, extraído do livro Pão Nosso, guardemos saúde mental. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 2.
E Emmanuel discorre. O cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã e iluminada de aspirações superiores. A vida daqueles que abraçam no Evangelho a renovação substancial. O trabalho de notáveis pensadores de hoje encontra raízes mais longe. Sabem agora, os que lidam com os fenômenos mediúnicos, que a morte da carne não impõe as delícias celestiais. O homem encontra consigo mesmo, além do túmulo, com as virtudes e defeitos, ideais e vícios a que se consagrava no corpo. O criminoso imanta-se ao círculo dos próprios delitos, quando se não algema aos parceiros na falta cometida. O avarento está preso aos bens supérfluos que abusivamente amontoou. O vaidoso permanece ligado aos títulos transitórios. O alcoólatra ronda as possibilidades de satisfazer a sede que lhe domina os centros de força. Quem se apaixona pelas organizações caprichosas do eu, gasta longos dias para desfazer as teias de ilusão em que se lhe segrega a personalidade. O programa antecede o serviço. O projeto traça a realização. O pensamento é energia irradiante. Espraemo-lo na terra e prender-nos-emos naturalmente ao chão. Elevemo-lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Nosso espírito residirá onde projetarmos os nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo, dizia Paulo sabiamente: pensai nas coisas que são de cima. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Vamos ao nosso quadro de estudo da codificação espírita através das obras que nós intitulamos Obras Básicas. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, no segundo livro, ou segunda parte, intitulada Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal, o item 3º, Faculdades Morais e Intelectuais. Primeira questão de hoje é a 363. Kardec pergunta: os espíritos têm paixões estranhas à humanidade? João. E os amigos espirituais respondem: não. Se assim fosse, vós também as teríeis. Caros amigos, ouvintes, telespectadores, as paixões que têm os espíritos que estão encarnados na Terra e que viajam com ela na sua órbita, como sendo seu mundo espiritual, não são diferentes das dos homens. Elas são as mesmas, porque eles se sucedem pelos processos das reencarnações. Os espíritos são os mesmos homens, e os homens são os mesmos espíritos, que se entregam às mudanças como força da lei do progresso espiritual. Os homens, quando enraizados nas paixões inferiores, levam-nas para além-túmulo, e por vezes ainda mais forte, pois se encontram em estado de espírito, sem os entraves do corpo material. Agora, as paixões da alma, um dia elas devem desaparecer. Só que certamente, podemos dizer assim, essa limpeza, ela é difícil, pois essas paixões, elas estão enraizadas em nós. Contudo,
nós não podemos nunca desanimar. Todo aquele que venceu na vida, podemos ter a certeza, começou um dia a dar os primeiros passos no aprendizado, na sua autoiluminação. Para começar, basta buscarmos os caminhos que Jesus nos indica em seus ensinamentos, que com certeza nós alcançaremos um dia o ideal da felicidade. Vamos fazer uma análise criteriosa e verificar as paixões que vibram em nossas almas. E nós temos que começar a combatê-las logo, e sempre acreditando que nunca estamos sós. Jesus está sempre conosco quando nós nos propusermos a combater o mal que é em nós. Agora, também nos ajudará em muito os ensinamentos da doutrina espírita, que com certeza nos ajudarão um dia a vencermos, essas mazelas. E a guerra que devemos travar nos ajudará muito os ensinamentos da doutrina espírita, que com certeza, vai nos ajudar bastante, por isso temos que estudar, temos que aprender sempre. Porque a guerra que nós vamos travar, queridos amigos, ela será com o nosso interior. Vamos combater, podemos dizer assim, os nossos inimigos do coração, principalmente orgulho e egoísmo, que são totalmente contrários ao bem-estar da alma. Agora, nós devemos persistir nessa luta sempre, porque o mal, queridos amigos, nunca vence o bem. E a nossa consciência, com certeza, um dia vai receber o prêmio da tranquilidade imperturbável. Muito bem, muito obrigado, João. Vamos agora à questão 364. É o mesmo Espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Edgar. Bem, a resposta trazida aqui pelos espíritos reveladores a Kardec, e também, é claro, a todos nós, é a seguinte: seguramente que é o mesmo, e na razão do grau a que tenha chegado, o homem não tem em si dois espíritos. Bom, naturalmente a resposta por si só já nos obriga a uma compreensão relativamente dilatada em torno dos atributos do espírito, em torno dos valores que o espírito acaba, naturalmente em função do seu próprio processo de amadurecimento, de aperfeiçoamento, de crescimento, de experiência, evidentemente acumula. Portanto, nós precisamos compreender que o conjunto significativamente grande dos atributos espirituais, eles não são fragmentados, muito embora eles se expressem em diferentes categorias, digamos assim. O espírito é um só, e naturalmente esse espírito sendo uno, ele se vê permeado por atributos que ele conquista no decorrer da sua trajetória espiritual. Portanto, as conquistas morais, as conquistas intelectuais, as conquistas emocionais, psicológicas, afetivas, tudo isso se conjuga num grande processo de aperfeiçoamento espiritual indivisível a ele. Então nós não vemos forças distintas que, uma vez no homem, elas chegam a se confundir e seus atributos, portanto, de alguma sorte igualmente também entrelaçados ou ainda confusos de igual forma, ou ainda expressões espirituais que sejam apresentem características divisíveis, por exemplo. Nós somos um só, com as nossas coerências e com as nossas incoerências, com as nossas convergências e divergências. O fato é que nós, em construindo-nos no decorrer das experiências reencarnatórias,
acumulamos estas conquistas, que se expressam mais ou menos equilibradamente em nossas existências. E eu diria até de uma forma geral, amigos e amigas, em nossa vida como um todo, né? Entendendo, é claro, que a vida é muito maior do que a existência, observando-a aqui como o intervalo entre nascimento e morte, a existência, né? Então vejamos que determinadas conquistas espirituais, elas podem, inclusive, permanecer num estado assim de dormência, a depender, é claro, das próprias experiências que vamos sendo impelidos a vivenciar em nossas reencarnações. Digamos, por exemplo, que nessa atual reencarnação nos vemos encarnados num corpo masculino, por exemplo, como é o meu caso. Ora, isso não significa dizer que em reencarnações transatas o espírito, o meu espírito, não tenha reencarnado em corpos femininos e tendo tido, por isso, acesso a valores comuns e peculiares à natureza feminina, portanto. Então, é claro, se nós compreendermos o espírito humano como esse ser indivisível, uno, que busca naturalmente o seu processo de individuação, de crescimento espiritual, todo e qualquer atributo, toda e qualquer conquista de valores, de experiências, de virtudes, jazem na sua intimidade espiritual, que, portanto, em função disso mesmo, acaba sendo, assim, característica dessas mesmas conquistas a ele inerentes, portanto. André Reis, João Boreço, amigos e amigas que nos ouvem e nos assistem. Agradecemos ao Edgar as suas colocações, os seus comentários. Vamos fazer agora uma breve pausa aqui no nosso programa para as questões institucionais da Web Rádio Verdade e Luz. Voltamos já. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Retornamos então com o nosso programa Verdade e Luz. Estamos aqui estudando o Livro dos Espíritos. Agora iremos estudar a pergunta 365, onde Kardec pergunta assim: por que os homens mais inteligentes, que revelam um espírito superior neles encarnado, são, às vezes, ao mesmo tempo, profundamente viciosos? João. E os amigos espirituais respondem: é que o espírito encarnado não é bastante puro, e o homem cede à influência de outros espíritos ainda piores. O espírito progride numa marcha ascendente e insensível, mas o progresso
não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Num período, ele pode avançar em ciência, mas no outro, em moralidade. Caros amigos, vamos partir do princípio que inteligência não é sinônimo de pureza espiritual. É um dos dons que o alto nos concede. Ela serve muito como instrumento da alma para o seu progresso, quando é usada para a felicidade de todos. Nós podemos verificar grandes inteligências servindo de instrumentos de Deus para a paz do mundo, enquanto outros usam essa inteligência para a guerra, aumentando dessa forma o sofrimento de muitos. E a inteligência, ela só entra na faixa da pureza quando em completa harmonia com o amor, como nos ensina nosso Mestre Jesus. Ela, para o mal, podemos dizer assim, que ela é como o combustível ou inflamável que a gente derrama próximo ao fogo. Grandes inteligências que manifestaram seus poderes intelectuais na Terra se encontram em zonas inferiores na erraticidade, por terem feito mau uso dessa faculdade maravilhosa, que nós estamos comentando, que é a inteligência. Por vezes, eles voltam à carne em um corpo deformado, ou também como um idiota, que na certeza de que com isso eles poderão sentir na profundidade do ser o erro que praticaram quando eles estavam encarnados. Agora, de outra vez que retornarem ao planeta Terra, pela lei das vidas múltiplas, aplicarão a sabedoria para o bem de todos. E convém salientar que quando uma inteligência superior está sendo usada para o mal, é normal que ela atraia para si espíritos da mesma sintonia. E aí o que pode acontecer? Vai servir ao portador dessa inteligência, que está usando para o mal, ele vai poder fazer o papel assim de médium para todos esses espíritos, quando ele não poderá escapar dessas influências, enquanto não fizer mudanças internas. Agora, quando ele acordar para essas mudanças, elas virão criando transtornos, podemos dizer, quase que insuperáveis. Podem estar causando a essa pessoa problema de todas as ordens. E esses problemas vão se manifestar com certeza. Muito bem, obrigado, João. Vamos à nossa última questão do programa de hoje, do Livro dos Espíritos, que é a de número 366. Que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam o produto de outros tantos espíritos diversos, nele encarnados, tendo cada qual uma aptidão especial? Degar. Bom, vamos trazer aqui a resposta dos espíritos reveladores e também, logo após, o comentário que Allan Kardec faz em torno dessa questão 366. Os espíritos reveladores, então, vão afirmar: refletindo-se a respeito, reconhece-se que é absurda. O espírito deve ter todas as aptidões. Para poder progredir, necessita de uma vontade única. Se o homem fosse um amálgama de espíritos, essa vontade não existiria e ele não teria individualidade, pois na sua morte, todos esses espíritos seriam como um bando de pássaros escapos da gaiola. O homem se queixa muitas vezes de não compreender algumas coisas, mas é curioso ver-se como ele multiplica as dificuldades quando tem em mãos uma explicação muito simples e natural. Isso é ainda tomar o efeito pela causa, fazer com o homem o que os pagãos faziam com Deus. Eles criam em tantos deuses quantos os fenômenos do universo. Mas, mesmo entre eles, as pessoas sensatas não viam nesses fenômenos mais do que efeitos, tendo por causa um Deus único. Kardec, então,
apresenta o seguinte comentário a essa questão e daqui a pouco a gente entra com algumas poucas considerações. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem a respeito numerosos pontos de comparação. Acreditou-se na multiplicidade da matéria, enquanto o exame se detinha na aparência dos fenômenos. Hoje compreende-se que esses fenômenos tão variados podem não ser mais do que modificações de uma matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou ainda o espírito encarnado, e não de muitas almas, como os diferentes sons do órgão são produzidos de uma mesma espécie de ar, e não de tantas espécies de ar quantos forem os sons. Desse sistema resultaria que quando o homem perde ou adquire certas aptidões, certas tendências, isso significaria que outros tantos espíritos o possuíram ou deixaram, o que o tornaria um ser múltiplo, sem individualidade e, consequentemente, sem responsabilidade. Isso, além do mais, é contraditado pelos tão numerosos exemplos de manifestações em que os espíritos provam sua personalidade e a sua identidade. Bom, naturalmente, nós já abordamos aqui no bloco anterior e também algumas outras considerações aqui trazidas pelo nosso amigo João Boreço, sobre essa impossibilidade. Ora, se dois espíritos não podem encarnar no mesmo corpo, se os atributos do espírito, como falávamos há pouco, são conquistas elaboradas no decorrer dessas experienciações reencarnatórias que nós todos atravessamos, é justo considerarmos que as diversas aptidões que vamos desenvolvendo, elas são também expressões e características dessas mesmas capacitações, destes mesmos atributos por nós desenvolvidos. Nós, portanto, não seríamos assim um somatório resultante da força de aptidões multiespirituais. Aliás, essa ideia tem muito a ver também com aquela originalmente chamada de panteísmo, e que Kardec também, no início das suas considerações em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, e também reflexões trazidas pelos Espíritos reveladores no Livro dos Espíritos, refuta completamente. Portanto, nós somos seres individuais, nós somos seres unos, não obstante as dicotomias, como eu inclusive me referi no bloco anterior, mas que essa pluralidade de capacitações e de aptidões são realmente igualmente únicas e nossas. É lógico que nós não podemos aqui desconsiderar, o que é assunto para um outro momento, as diversas influenciações que nós, espíritos encarnados, sofremos, inclusive de espíritos desencarnados, portanto. Nós não transitamos aqui nas questões da chamada possessão. Nós não nos desdobraremos aqui sobre os fenômenos dos gêmeos chifópagos, por exemplo. O fato é que dentro da ótica apresentada pelos espíritos nessa questão proposta por Allan Kardec, e dentro também destes mesmos comentários kardecianos, é justo, portanto, considerarmos que o homem é dono de si mesmo e que ele constrói a cada instante as suas potencialidades, as suas possibilidades, e tem, por conta disso mesmo, condições de exercer estas mesmas conquistas em diferentes relações, cujos processos de aperfeiçoamento vão sendo, a princípio, sempre evolutivos, sempre crescentes. Então, André Reis.
Muito obrigado ao João, ao Edgar pelos comentários e convidamos você, caro amigo ouvinte, telespectador, para estudar conosco no próximo programa. Vamos dar continuidade a esse estudo, iniciando pela questão 367. Até lá. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Vamos agora ao nosso quadro Momento Evangélico. Livro Fonte Viva, ditado pelo benfeitor espiritual Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, o capítulo de 89, Em Nossa Marcha. Emmanuel vai discorrer sobre uma frase que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 51. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu faça? Cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi cometida, cada vaso em sua utilidade, cada lutador com a prova necessária. Assim, cada um de nós tem o testemunho individual no caminho da vida. Por vezes, falhamos aos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. No serviço reparador, todavia, clamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro. A pergunta endereçada pelo mestre ao cego de Jericó é, porém, bastante expressiva. Que queres que eu faça? A indagação deixa perceber que a posição melindrosa do interessado se ajustava aos imperativos da lei. Nada ocorre à revelia dos divinos desígnios. Bartimeu, o cego, soube responder solicitando visão. Entretanto, quanta gente roga acesso à presença do Salvador e, quando por ele interpelada, responde em prejuízo próprio? Lembremo-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Em muitas ocasiões, somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos, de maneira a retornarmos aos vínculos divinos. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. É natural, peçamos o auxílio do Mestre em nossas dificuldades e dissabores. Entre mentes, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem, nas mais aflitivas passagens da retificação e da ascensão, convictos de que nos encontramos invariavelmente na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que merecemos, e que talvez não saibamos de pronto escolher outra melhor. É uma lição que nos deixa reflexivos, sobre se sabemos realmente, à frente de Jesus, pedir efetivamente aquilo que nos faria acrescentar algo, faria nos desenvolver, Como ele diz aqui, muitas vezes queremos algo que, ao invés de nos elevar, nos trazer o progresso e a evolução, nós derrapamos no caminho. Essa é a grande dificuldade, João? De saber o que pedir e como pedir. Com certeza. E essa maravilhosa reflexão de Emmanuel, o André, Edgar, caros ouvintes, telespectadores, ela nos faz lembrar sobre a qualidade das nossas rogativas
e da compreensão de que antes de nossos desejos existe uma lei imutável e infinitamente justa, né? Que é a lei de Deus. Muitas vezes, a desolação, a tragédia, a doença temporária e dolorosa, ou mesmo uma doença que nos acompanha durante a vida, ou o restante da nossa vida física, ela se configura como um momento de reajuste, de cura, de resgate espiritual. Então nós devemos sempre saber o que pedir e como pedir. E também temos que compreender que nem sempre os nossos pedidos são atendidos na hora, né? Em que nós estamos realizando. Ele vai chegar no momento necessário. Nós somos muito imediatistas, né? A gente pede agora e quer que Jesus, que os amigos espirituais atendam o nosso pedido daqui a pouco. Nós temos que acreditar que, na certeza, nós somos assistidos nas horas de dor, nas horas de desalento, por queridos amigos espirituais, pelo nosso anjo da guarda. Como a gente fala, nós nunca estamos sós. Eles estão sempre ao nosso lado, nesse planeta, né, que nós chamamos de provas e expiações. E com a assistência deles, podemos ter a certeza que muitas coisas que nos incomodam, elas serão superáveis. Agora, em geral, nós somos sempre convidados para olhar do lado, ou olhar para trás, para vermos outros irmãos que estão sofrendo a mesma dor ou muito mais que nós, porque a gente sempre acha que a maior dor é a nossa, né? Só que se a gente olhar do lado, olhar para trás, a gente vai chegar à conclusão que às vezes a nossa não é nem um fiozinho de cabelo da dor do outro, mas, como eu disse, para nós é sempre a maior, né? Aí, quando nós damos assistência a esses irmãos que a gente vê que estão sofrendo mais que nós, podemos ter a certeza que nós também estamos sendo assistidos. Nós estamos sendo encorajados a continuar, mesmo às vezes que com dificuldades tremendas, que com certeza são momentâneas. E agora, e em nossa marcha aí, né, nós somos convidados não só a evoluir, mas também a ajudar os nossos semelhantes a evoluir também. E quando a gente ajuda uma pessoa a evoluir, quando a gente ajuda, podemos dizer assim, a pessoa carregar o seu fardo, o nosso com certeza vai ficar cada vez mais leve. Muito bem, obrigado, João. O Edgar, e geralmente, acredito eu, né, nós estamos mais centrados em vencer no mundo do que vencer o mundo. E talvez as nossas rogativas, as nossas solicitações sejam estritamente materiais, esquecendo das questões espirituais que são as verdadeiras, né? E aí entra nesse sentido de muitas vezes não sabemos exatamente o que pedimos, né? Então, ao invés de pedirmos forças para superar as nossas necessidades, nós pedimos muitas vezes os números da loteria, né? Achamos que isso vai aplacar o nosso íntimo, o nosso ser, e não é bem por aí. André, compreender que o ser humano, o espírito humano está destinado a uma glória excelsa, uma glória celeste, faz com que nós nos dilatemos além das questões do mundo, né? E por conta disso, saibamos aferir quais são aqueles valores mais indispensáveis, mais significativos. Vamos lembrar que há uma passagem muito significativa no Evangelho que trata dessa questão da qualidade do pedido, né? Da rogativa. Quando Salomé se aproxima de Jesus, ela, esposa de Zebedeu e naturalmente mãe de João Evangelista e André, ela acaba por fazer um pedido algo estranho para Jesus, ante a possibilidade de Jesus edificar o seu reino, que é o que ele comumente anunciava para todos indistintamente. Salomé se aproxima dele e diz: Senhor, quando edificar o teu reino,
coloca os meus filhos, um sentado à tua direita e o outro sentado à tua esquerda. E Jesus diz assim: mulher, não sabeis o que pedis. Então vejamos que a qualidade do pedido, ela está intimamente ligada à maturidade espiritual da criatura e principalmente à conscientização da sua destinação. Portanto, é compreensível que os homens mais detidamente mergulhados no mundo e acreditando que pertencem exclusivamente ao mundo, que existe apenas uma única existência, que deve se entregar à fruição sob todos os aspectos, os pedidos são inerentes a essa perspectiva terrena. Quando, entretanto, o nosso olhar já mais dilatado, as nossas impressões já mais amplificadas, quando compreendemos os valores do espírito, quando entendemos a vida pós-morte, as nossas expectativas mudam e, por conta disso, os nossos pedidos igualmente são diferenciados. Já não estamos mais excessivamente preocupados com as questões da terra, não obstante nela vivermos. Então, a qualidade das nossas rogativas muda e, por conta disso, evidentemente, o nosso esforço em saber pedir e, sobretudo, em sermos o agente ativo das nossas próprias realizações e mudanças, acaba sendo significativo, porque quando Jesus pergunta: que queres que eu te faça?, ele transfere para a criatura o movimento ativo do conhecimento necessário para que ele possa conceder aquilo que, evidentemente, esperamos. Porque se Jesus pergunta para nós agora mesmo: o que queres que eu te faça? E nós silenciamos, porque não sabemos o que pedir, ou os nossos pedidos são demasiadamente ainda infantilizados, ele não pode nos atender. Ele vai dizer para nós a mesma coisa que respondeu para Salomé: não sabeis o que pedis, portanto. O André e Edgar, lembrando de uma coisa bem corriqueira, né? A gente vive pedindo paciência. Olha, eu tenho que ter paciência. Nós não vamos receber a paciência em nossas mentes e em nossos corações. Nós vamos ter em nossas vidas aquelas pessoas, podemos dizer assim, né, para que a gente desenvolva a nossa paciência. Então, o que vem não é a paciência propriamente dita, é os meios pelos quais nós podemos desenvolver a nossa paciência, né? É isso aí. Muito obrigado ao João, obrigado ao Edgar. Encerramos este quadro. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. E agora vamos ao nosso diálogo à luz do Espiritismo, com o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco, e a questão que trazemos hoje, que Divaldo Franco faz a Viana de Carvalho, é a seguinte: do ponto de vista ético-religioso e também da modernidade dos tempos atuais,
como será o comportamento da imprensa espírita? E Viana de Carvalho responde: é-nos pouco recomendável prever condutas futuras. Todavia, a imprensa espírita, inspirada no exemplo de Allan Kardec, que foi o primeiro jornalista do gênero, deverá ser responsável, honrada, verdadeira, divulgando o bem e ensinando como superar o mal, inscrevendo nas suas páginas variadas as lições de sabedoria e amor que edifiquem a criatura para tornar-se melhor sempre, antes de lhe criar conflitos e situações embaraçosas, prejudiciais, que somente exaltem o ego e exibem o personalismo doentio dos combates inglórios, das acusações sem justificativa. A função da imprensa é dignificar a criatura e orientá-la, instruí-la e informá-la, combatendo a ignorância e o mal, porém, ajudando os ignorantes e os maus, a fim de que se reajustem e reconsiderem suas posições, tornando-se úteis à sociedade. Bem, como Viana de Carvalho começa na sua retórica aqui, não nos é recomendável prever, né, o que acontecerá no futuro, né? A doutrina será o que os seus praticantes fizerem dela. Mas nós temos aí guias, né, seguros, deixados por Kardec e tantos outros trabalhadores da doutrina espírita, na diretriz que deveremos continuar, né? Então, cabe a nós, né, levarmos essa proposta de amor, né, com amor e dedicando todo o nosso potencial em favor da compreensão daquilo que nós acreditamos, não obrigando a quem quer que seja a entender dessa forma, mas para aqueles que assim o quiserem, né? Então, eu acredito que é esse o caminho. É por aí, Edgar? Sem dúvida alguma, André, é bem por aí, né? Nós devemos compreender que os valores espíritas, ou ainda os princípios espíritas, eles norteiam a conduta espiritista. Então, evidentemente, aliás, há uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que vai afirmar que o verdadeiro espírita é também igualmente o verdadeiro cristão. Então vejamos que nós estamos permeados por valores, por princípios, por postulados a nós indissociáveis. Quando eu digo a nós indissociáveis, é ao espírita indissociável. E que por conta disso, evidentemente, a nossa responsabilidade, o nosso esforço em promover e divulgar a doutrina espírita estruturados em bases doutrinárias, estruturados na busca e aprendizado da verdade, na humildade, no processo permanente de aprendizado religioso. Tudo isso acaba nos obrigando, de uma certa forma, a uma condução reta nas nossas iniciativas de divulgação espírita. Isso vale para qualquer tipo de divulgação espírita, da conversa entre nós e um companheiro, na palestra espírita, numa orientação, num atendimento fraterno, numa reflexão qualquer, na redação de um artigo, de um texto, enfim, isso tudo acaba, portanto, permeando um modus operandi do espírita aos princípios por ele abraçados, defendidos e, naturalmente, também divulgados em suas ações, divulgados em suas palavras, divulgados em seus sentimentos e pensamentos mais íntimos e profundos. Então, evidentemente, essa é uma responsabilidade que a todos nós, é claro, deve estar bastante atenta. E André, rapidamente, eu só quero aproveitar aqui o ensejo que você me deu
para fazer esse pequeno comentário nesse quadro e me corrigir no quadro anterior, no momento evangélico, quando eu disse que os filhos de Salomé seriam João e André, e na verdade João e Tiago. São 2 Tiagos, né? Um deles é irmão de João, filhos, portanto, ambos de Salomé e de Zebedeu. Feito aqui a minha correção. Obrigado, amigos. Obrigado, André. Ok, Edgar, nós que agradecemos as suas considerações. Verdade e Luz. Chegando ao final de mais este programa Verdade e Luz, o programa de número 24 do ano de 2023, vamos então agradecer, a sua participação, caro amigo ouvinte, telespectador, e também os nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Vou convidar o nosso amigo João para fazer as suas considerações finais. João. André, Edgar, eu sempre no encerramento dos nossos programas, eu demonstro a minha gratidão por participar dessa equipe, por participar desse programa que nos ajuda tanto. Agradecer pelo carinho, pela amizade de vocês, pela aprendizagem também, do nosso querido amigo Gilberto, que está na parte técnica, sempre conosco também. E pedir sempre, que a paz de Deus e de Jesus esteja sempre em nossos corações e em nossos lares. E até o próximo programa. Edgar, suas considerações finais. Bom, também agradeço a oportunidade de aprendizado e trabalho com a sua presença, André Reis, a presença do nosso companheiro João Boreço e também do Gilberto Silva, que dirige as tarefas, as atividades técnicas, e agradecendo a você especialmente, que nos ouve e que nos assiste, desejando que tenhamos uma excelente semana e que possamos nos reencontrar em nossos programas futuros. Muito obrigado e até breve. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulguem para os seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast, Web Rádio Verdade e Luz, ou o nosso canal do YouTube. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.